Olá, meus queridos, boa tarde. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina de matemática. Na aula de hoje, nós vamos aprender a localizar um número racional na reta numérica e, observando a sua posição na reta numérica, estabelecer algumas comparações. Veja aqui que nós temos uma reta numérica, mas todos os números que estão situados são números inteiros. Hoje nós vamos aprender como situar entre esses inteiros os números racionais. Vejam a seguir. Meus queridos, na aula do ano passada nós estivemos aprendendo como representar um número fracionário da forma decimal. Na aula de hoje, nós vamos então utilizar desses conhecimentos adquiridos na aula anterior para aplicar na aula de hoje na localização de um número racional. Temos aqui 5 exemplos na qual nós vamos estar localizando eles nessa reta numérica aqui. Veja que os pontos destacados nessa reta são todos números inteiros. Para que a gente possa representar esses números racionais, eles devem estar entre esses números. Mas para que assim eu possa obter a posição precisa, eu estarei tendo que utilizar a divisão de pequenos intervalos dessa reta. Tá bom? Vamos ao primeiro exemplo. Nós temos aqui o número mais 1/4. Mas veja que na aula passada nós aprendemos que 4 sobre 4, um número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, eu posso dizer que o número mais 4 quartos, ele vai estar aqui sobre o número 1. Nós temos aqui 4 partes e eu estou considerando todas as 4 para obter o número 1. Mas se eu considerar somente uma parte, para isso, eu vou dividir esse intervalo do 0 até 1 em 4 partes iguais. Vamos realizar esse procedimento. Veja, uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Essa quarta parte vai ser coincidente com o número 1. Veja que, quando nós tivemos 4 partes, ele esteve sobre o número 1. Se eu tivesse 2 partes, eu teria como numerador o número 2. Mas como aqui o numerador é 1, então ele vai estar exatamente no primeiro traço que a gente fez aqui entre os números 0 e 1. Então, a localização do número mais 1/4 é exatamente aqui. Essa mesma estratégia nós vamos utilizar para os demais exemplos. Vamos ver agora com o número menos 1/5. Vou apagar aqui para facilitar a compreensão e a visualização de vocês. Veja que 1/5 eu posso então estar dividindo um intervalo agora de uma unidade em 5 partes. Por que eu posso fazer isso? Porque 1 é menor que 5. Então, sempre que isso acontecer, eu posso realizar esse procedimento. Tá? Então, mas veja que aqui nós estamos considerando menos 1/5. Então, agora a variação não vai estar sendo de 0 a 1. Vai estar sendo de 0 a menos 1. E veja que agora eu vou dividir esse intervalo em 5 partes iguais. Vamos dividir. 1, 2, 3, 4, 5. Como nós já imaginávamos, na quinta parte nós vamos ter menos 5 dividido por 5, que é igual a menos 1. Nós queremos localizar o ponto em que está a primeira parte. A primeira parte, então, o primeiro ponto traçado aqui foi esse. Então, essa é a localização do número menos 1 sobre 5, ou seja, menos 1/5. Viram como é fácil utilizando essa estratégia? Nós estamos quebrando pequeno intervalo da reta em pequenos intervalos menores ainda para encontrar a posição exata de um número racional. Agora nós temos o número 2,1. Vocês podem estar se perguntando, mas até então nós estávamos operando somente com frações.
Agora, com números decimais, como nós iremos fazer? Bem simples. Veja que uma unidade ela vai ser igual a 10 décimos. Então, se o número estar é 2,1, ele é maior que 2 e vai ser menor que 3. E do 2 até o 3 eu vou ter 10 décimos. Por que eu vou ter 10 décimos? Porque uma unidade é igual a 10 décimos e 2 somados de 1 eu obtenho o número 3. Então, eu vou dividir esse intervalo do 2 ao 3 em 10 partes iguais. Vamos realizar esse procedimento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veja que a décima parte ela vai coincidir com o número 3. Mas nós queremos considerar o 2 somado na primeira parte. Então, o 2 somado na primeira parte, ele vai estar exatamente nesse primeiro ponto aqui traçado. Então, essa é a posição do número 2,1. Ok? Gente, passando adiante, agora nós vamos representar esses números. Veja que aqui nós temos duas frações impróprias, menos 11 terços e 7 meios. Para que assim a gente possa representar na reta numérica, nós estaremos representando ele da forma mista. Nós vamos ver isso a seguir. Na continuidade, nós agora vamos escrever esses números, menos 11 terços e 7 meios, da forma mista, tá? Eu vou dividir primeiramente só 11. Depois eu troco o sinal do resultado para então expressar o resultado da divisão de menos 11 por 3. Tudo bem? 11 dividido por 3. Eu tenho que obter um número que multiplicado por 3 seja igual a 11 ou próximo de 11. Nós temos que esse número vai ser o 3. Mas por que vai ser o 3? Porque 3 vezes 3 é 9 e é o múltiplo de 3 mais próximo de 11. Então vai ser 11 menos 9. 11 menos 9 será igual a 2. Pronto. Agora nós já podemos escrever a representação da forma mista desse número aqui. Nós temos que o denominador será esse divisor. Então, reescrevendo aqui, menos 11 terços será igual. O denominador será 3. O numerador vai ser o resto. Mas vejam que aqui nós temos o resto igual a 2. Mas como nós dividimos 11, quando for menos 11, que nós estamos considerando, eu vou trocar o sinal do resto. Então vai ficar menos 2. E a parte inteira vai ser aqui, quando foi dividido por 11 por 3, foi 3. Mas como nós estamos dividindo menos 11, então vai ficar menos 3. Então, nós vamos representar esse número. Veja que esse número aqui, ele vai ser menor que 3. Ele vai ser o 3 subtraído 2 terços. Menos 3, na verdade. Então, ele vai estar entre o menos 3 e o menos 4. Então, como agora eu já sei que ele vai estar entre o 3 e o 4, eu vou dividir em 3 intervalos esse intervalo que eu tenho aqui. Entre menos 3 e 4. Vamos lá. 1, 2, 3. Então, a posição desse número menos 11 terços vai ser exatamente sobre o segundo intervalo traçado, que será aqui. Então, esse número, menos 11 terços, estará nessa posição na reta numérica. Vamos ao próximo exemplo. Vou parar aqui para que ficar melhor a visualização de vocês. Veja que o número 7 meios, eu terei que 7 dividido por 2 vai ser 3, pois 3 vezes 2 é 6. E vou obter resto 1. Agora, eu vou ter que a parte inteira vai ser 3. O denominador vai ser 2. E o numerador vai ser 1.
Então esse número ele vai ser um número maior do que 1, porque 3/1/2 é o mesmo que 3 mais 1/2. Então, ele vai estar entre o 3 e o 4. Agora, para que eu possa obter a posição desse número, eu vou dividir esse intervalo entre o 3 e o 4 em duas partes. Eu tenho aqui uma, duas. E ele vai estar sobre o limite da primeira parte, que é exatamente aqui. Então, a posição do número 7/2 é exatamente nesse ponto. Então, turma, agora que nós já aprendemos a localizar um número na reta numérica, um número racional, agora nós vamos realizar algumas comparações entre os números racionais. Lembrando que todo número racional negativo vai ser menor que o número racional positivo. Todo número racional negativo vai ser menor que 0. E a comparação entre racionais, o maior racional negativo vai ser aquele que possui o menor módulo, tá? Então vamos analisar aqui. Temos menos 1,1 e mais 2,2. Como já foi dito, todo número racional negativo é menor que um racional positivo. Então ele vai ser menor. Temos aqui menos 3,4 e 0. Todo número negativo vai ser menor que 0. Então também será menor. Temos aqui menos 3,4 e menos 7,8. Veja que nós temos a comparação entre dois números racionais negativos. Nós vamos observar os seus módulos para que assim a gente possa estabelecer essa desigualdade. Veja, o módulo de 3,4 vai ser esse número, sem observar o seu sinal, vai ser 3,4. Menos 7,8 vai ser 7,8. Dessa forma, nós temos que o número menos 7,8 vai ter o maior módulo. Mas, na comparação de números racionais negativos, muita atenção. Aquele que tiver o menor módulo, ele vai ser maior. Então, menos 3,4 é maior que menos 7,8. Menos 2,5 e menos 5,2. Temos aqui que o módulo de menos 2,5 vai ser 2,5 e o módulo de menos 5,2 será 5,2. Então, veja que o módulo de menos 2,5 é menor. Então, dessa forma, menos 2,5 é maior do que menos 5,2. Temos agora aqui duas frações. 2/15 e 3/15. Veja que, para comparar as frações, eu observo o numerador. A que possui o maior numerador, então, será maior. Temos, então, que 3 é maior que 2. Então, 2/15 é menor que 3/15. Temos aqui 1,1 e 1,16. Veja que nós precisamos comparar esses números. Veja que a primeira aqui, o primeiro algarismo é igual. Então, vamos passar para a primeira casa decimal. A primeira casa decimal também é igual. E aqui eu observo somente uma casa decimal. E aqui eu tenho duas casas decimais. Mas quando eu não tenho outra casa decimal, é como se aqui tivesse um 0. Então eu vou comparar essa casa decimal com essa casa decimal. Temos que 6 é maior que 0. Então, 1,1 será menor que 1,16. Queridos alunos, finalizo aqui a exposição do conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido bem o conteúdo abordado. Em caso de dúvidas ou dificuldades, estou aqui para vos ajudar. Contem comigo. Um abraço e bons estudos!